Bom, e vamos agora ao caso, ao ponto específico que eu queria tratar, que é a questão do racismo estrutural e por que que esse caso do João Alberto ele se caracteriza como racismo estrutural. Bom, e para me embasar, para poder falar o que é esse racismo estrutural e por que que esse caso, não na minha opinião, mas dentro dessa nossa discussão, por que que ele é caracterizado como racismo estrutural, eu me embaso aqui no meu livrinho do Silvio Almeida, Racismo Estrutural. Então, recomendo vocês a fazer essa leitura. É um livro pequeno, né? É um livrinho pequeno, mas é um livro de cabeceira, cara. É um livro que traz vários conceitos que precisam ser falados, que precisam ser trabalhados, e esses conceitos sempre voltados ali com essa questão do racismo, questão da raça. Então fala sobre política, fala sobre justiça, fala sobre as instituições, fala sobre a economia, tá? Então, aonde que o racismo está presente em cada uma dessas instituições, em cada uma dessas esferas, vale a pena. Bom, então Silvio Almeida ele nos fala que o racismo é estrutural porque ele foge do âmbito individual e ele passa então a perpetuar dentro das instituições. E por que que ele perpetua dentro das instituições? As instituições, sejam elas políticas, sejam elas financeiras, sejam elas educacionais, então desde âmbitos públicos ao privado, elas são reflexos, elas refletem aquilo que a sociedade tem. As demandas que a sociedade possui dentro das instituições também possuem, porque ela é também aquilo que a sociedade é. E ela é composta por membros da sociedade. Então, se o que tem de bom dentro da sociedade e o que tem de ruim dentro da sociedade também tem de bom e ruim dentro das instituições, sejam elas privadas, sejam elas públicas. Então, neste caso, o racismo ele é estrutural por causa desse sistema. Então, ele passa a ser não só pessoal ou individual, mas passa também para dentro das instituições devido a essas demandas e a essas características que a sociedade tem que também refletem dentro das instituições. Então, falar que o Carrefour, por ser uma instituição, ela também reflete aquilo que a sociedade tem. Tá? Então, é fato que se ela é uma instituição e reflete o que a sociedade nossa atual vive, ela é racista, porque a nossa sociedade é racista. Por isso que essa instituição é racista também. E nesse caso específico, vale lembrar então quais são as responsabilidades da empresa. A empresa, quando acontece qualquer delito, qualquer acidente ou mesmo uma coisa orquestrada dentro dessa empresa, ela responde por aquele ato, seja diretamente ligada a ela, ao nome da empresa, ao nome dos representantes dela, ou de um funcionário que, por uma atitude individual, acabou cometendo algum delito dentro da empresa. A empresa ela tem sim a sua responsabilidade, ela dentro do processo ela responde como responsável por aquele ato também. Então, nesse caso, ela vai responder. E aí vale lembrar o que ela vai responder. Ela vai responder por um policial, um policial temporário, que não tinha licença para atuar como segurança e era contratado como segurança. Ela vai responder por ter contratado uma empresa, a Vector Segurança Patrimonial, para prestar os serviços de segurança, que agora a Vector fala que não era segurança patrimonial, que era cuidar de bens. Não lembro, eles tentaram distorcer um pouco essa questão, mas enfim, era a empresa contratada pelo Carrefour para prestar essa segurança dentro da unidade. Ela era uma empresa que tinha como sócios administradores dois policiais, um civil, uma policial civil e um policial militar, ou seja, isso é inconstitucional, eles não poderiam ter pessoas, funcionários públicos
sendo gestores ou proprietários que lucram em cima de empresas privadas. É uma lei e numa dessas reportagens que eu deixo o link aqui para vocês, trata sobre essa lei. Ou seja, o Carrefour ele contratou uma empresa que não deveria ter contratado porque tinha problemas judiciais ali sérios. Essa empresa contrata um policial que não tem licença para trabalhar como segurança, ou seja, então ele passa pelo RH da Vector, ele passa pelo RH provavelmente também do Carrefour, que o Carrefour ele tem que analisar o quadro de funcionários que a Vector coloca para ele. Quando chega lá o quadro de funcionários da Vector, ó, esses são os funcionários que vão prestar serviço para você, esse, esse CPF, esse CPF, esse CPF. Cabe também ao Carrefour ter sua responsabilidade, porque vai prestar serviço dentro da sua loja, dentro da sua unidade. Caso esse funcionário, essa pessoa, por mais que seja terceirizada, cometa alguma coisa dentro do Carrefour, quem vai responder é o Carrefour, foi dentro da unidade do Carrefour. Então é de responsabilidade do Carrefour fazer essa análise também. Então passou batido pela Vector, passou batido pelo Carrefour, que o cara não poderia, ele não tinha licença para atuar como segurança. E digo mais, poxa, o Carrefour contratou uma empresa que não deveria ter sido contratada para prestar esse tipo de serviço. Então, assim, essa é a responsabilidade. Ou seja, quando a empresa ela se submete a tal responsabilidade, a tal deixar isso acontecer, a passar por isso sem avaliar esses riscos, ela assume aqueles riscos para ela e as consequências também ela vai ter que agora assumir as consequências desse risco que ela já tinha assumido. Ela assumiu o primeiro risco, que foi ter deixado uma empresa de uma índole não tão confiável, de um funcionário que não tinha autorização, não tinha uma licença para atuar naquele ramo, ou seja, ela assumiu o risco de algo acontecer que fosse manchar a sua reputação. Ela assumiu esse risco e agora ela tem que assumir essa responsabilidade, porque o risco ele se concretizou, aconteceu algo e isso vai ter que ser responsabilizado agora, ela vai ter que ser responsabilizada por isso. Então, o Silvio Almeida, ele nos coloca ele nos faz 4 observações, ele elenca 4 coisas que as instituições elas devem adotar para que elas tentem ou comecem a pensar sobre essa questão de ações antirracistas dentro das suas empresas, de suas unidades, né? E são elas, né? Vou ler aqui para vocês o que está no livro do Silvio Almeida. Promover a igualdade e a diversidade em suas relações internas e com o público externo. Por exemplo, na publicidade. Daqui a pouquinho a gente vai tocar sobre esse assunto, porque eu já falei sobre algumas propagandas que o Carrefour tem feito nesse sentido, né? Remover obstáculos para a ascensão de minorias em posições de direção e de prestígio na instituição. Também tem um ponto sobre isso aqui. Manter espaços permanentes para debates e eventuais revisões de práticas institucionais. Promover o acolhimento e possível composição de conflitos raciais e de gênero. Bom, então são essas medidas que segundo Silvio Almeida, aqui no livro Racismo Estrutural, ele coloca para a gente como medidas que as instituições devem tomar para que tentem minimizar os impactos que o racismo pode gerar dentro da instituição. Então vamos lá, a primeira questão da publicidade ali, você vê que o Carrefour ele se preocupa agora com essa questão da imagem, então ele faz propagandas, ele investe em marketing com essa diversidade, com essa pluralidade.
Porém, isso não basta. Não adianta você fazer uma propaganda linda, bonita, e dentro do supermercado, o negro entrou dentro do supermercado, ele é visto como suspeito. Não adianta você investir numa propaganda com pessoas comprando, clientes, tudo feliz, alegre da vida dentro da unidade do supermercado, mas isso na propaganda, mas na realidade, quando uma pessoa negra adentra para dentro adentra para dentro, nem sei se pode adentra para dentro, mas enfim, quando essa pessoa está dentro de uma unidade do Carrefour, ela é vista como uma pessoa suspeita, uma pessoa possivelmente um criminoso ou uma criminosa. Ou seja, então as duas coisas não podem colidir. Então ela tem que caminhar num único sentido. Se você promoveu uma campanha de publicidade, de marketing, pensando nesse público, valorize esse público também quando ele estiver dentro do seu supermercado na vida real e não só nas propagandas. Aí ele coloca ali como segundo ponto para que a instituição remova os obstáculos para permitir que as pessoas de minorias, né, pessoas de grupos minoritários, possam chegar a cargos de direção, a cargos de prestígio dentro da instituição. Ou seja, fazer com que essas pessoas elas possam chegar a cargos como presidente, como um diretor. Só que quando você começa a olhar 50 e poucos por cento da população brasileira é negra e essas pessoas não têm proporcionalidade representada dentro dessas instituições em cargos de direção, aí você já começa a falar, poxa, mas peraí, por quê? E eu tava reparando numa desses vídeos que eu acompanhei aqui no YouTube no canal do Carrefour Brasil, que você não vê pessoas, tem um vídeo que mostra uma ação deles para promover determinada campanha e tal, e aí começa a mostrar alguns diretores, mostrar algumas pessoas de cargos mais de direção, de presidentes e tal, dentro da instituição, até falando, usando a palavra, teve lá um CEO, até um deles é o que acaba de falar também em horário nobre na televisão pedindo desculpa pelo acontecido com a morte do rapaz. Ou seja, não tem pessoas negras, não tem uma diversidade ali, são todas pessoas brancas. Ou seja, aí você já começa a pensar, então existe a propaganda para mostrar para o público negro ir lá e fazer as compras no supermercado e tudo mais, que é um lugar que acolhe você, mas as direções, os cargos de CEO não têm representatividade alguma. Ou seja, são pessoas brancas pensando em ações para as pessoas negras. Não basta, sendo que a maior parte da população, ela é negra, ela é composta por pessoas negras. Então não basta você ter uma pessoa no Congresso negra, um diretor de empresa negro, não basta, tem que ter a proporcionalidade igual é a sociedade. Aí sim a gente começa a falar de democracia racial. Aí os outros dois pontos já fica até difícil de acreditar. Se você não tem essa representatividade dentro da direção da instituição, fica difícil de achar que existe uma promoção de debates, de conflitos dentro dessas questões de raça e de gênero. É difícil achar que exista essa discussão e esse debate lá dentro para poder promover ações que possam reverter essas situações de racismo e também de caso de conflitos de gênero que é citado aqui pelo Silvio Almeida. Então, quando você não tem essa representatividade dentro desses cargos de direção, é difícil imaginar que a instituição promova algo do tipo dentro dela, dentro das suas dependências, já que as pessoas que estão lá não com certeza não estão se preocupando, porque elas não precisam desse tipo de debate, desse tipo de
de reflexões dentro da empresa, porque não atinge a elas. Bom, com isso a gente pode concluir então que não basta só investir em propaganda, não basta só investir numa campanha de marketing que mostra as pessoas negras felizes ali dentro das suas dependências do supermercado, de pessoas LGBTQI+, felizes por estar consumindo o seu produto, mas que na hora, na prática, essas pessoas não são acolhidas de fato na vida real dentro da sua empresa. Então, precisa ser falado dentro das empresas, precisa ter um treinamento específico para os funcionários, falando para eles, é assim que tem que ser trabalhado, é assim que a gente tem que tratar as pessoas, é dessa maneira que a gente tem que tratar cada um dos nossos clientes, independente de raça ou de cor, eles são clientes, são pessoas, são seres humanos. Então é assim que a gente quer que vocês tratam os nossos clientes a partir de agora. Se isso não existir e chegar e falar, ó, existe racismo, o racismo ele está presente na nossa sociedade, mas não vamos repercutir isso aqui, não vamos aqui transmitir isso, não vamos aqui fazer com que esse lugar seja um espaço para que o racismo se perpetue. Vamos acabar com isso aqui dentro da nossa empresa. Se não existir esse debate, não existir essa conscientização dentro das empresas, começando por cada uma das instituições, o racismo ele não vai acabar. E o racismo vai estar presente dentro das instituições. O racismo ele está presente dentro do Carrefour porque ele está presente dentro de todas as instituições do Brasil. O Carrefour ele precisa, primeira coisa, fazer uma reflexão de tudo aquilo que aconteceu. Será que realmente nós estamos preocupados com ações antirracistas? Será que basta só pagar pela propaganda, só pagar pelo marketing, publicidade, mostrando essas pessoas na televisão, na telinha? Será que basta só isso? Mas aí quando essa pessoa entra dentro do nosso supermercado, os nossos funcionários, os nossos colaboradores que representam a nossa marca, elas não sabem acolher, elas não sabem recepcionar, elas não sabem atender pessoas desse público, elas não sabem atender as minorias, no caso dos negros, as maiorias. Então, é isso que precisa ser feito. Precisa ser feito, então, não só o debate, mas ser pensado ações. Debate lá dentro das instituições esse tema. Fala sobre esse tema. Chame as pessoas negras para falar sobre esse tema dentro das instituições. E com elas, e principalmente elas opinando, criem ações antirracistas. Ações que, de fato, acolham essas pessoas como seres humanos que são.